Olha, cara, essa aula, distúrbios da hemostasia, é uma aula que pode cair na sua prova de clínica, pode cair na sua prova de pediatria, e é uma aula, cara, que se você entender o início dela, o resto vai muito tranquilo. Então preste atenção nos detalhezinhos, nos nomes das glicoproteínas, das proteínas, porque isso vai te ajudar bastante. E eu vou usar muito mnemônico para que você tenha o sucesso para gravar isso tudo. Legal? Não fiquem ansiosos, calma e elegância e vamos com muita vontade agora. Solta a vinheta, Fernando! Então vamos lá, galera. Como é que funciona a hemostasia? Você vai dividir a hemostasia em primária e secundária. Tranquilo? Tranquilo, muito fácil. Mas eu não entendo, Felipe. Olha, primária é da plaqueta. Grava assim, primária é plaqueta, tá? Secundária, dos fatores de coagulação. Primária plaqueta, secundária fatores de coagulação. Legal? Então já vamos direto para o mapa mental para a gente chegar com vontade para eu passar fisiopatologia para vocês disso tudo, para a gente chegar lá. Vamos lá, vem. Olha, fisiologia da hemostasia primária. Você olha aqui, ó, plaqueta, direto. Adesão, ativação, agregação. Como é que funciona isso? Você tem um tecido lesado. Se você lesou o tecido, você expõe colágeno. Se expõe colágeno, a plaqueta que está passando ali, tranquila e calma, com suas glicoproteínas, se fixa esse colágeno porque ela tem ganchos que se encaixam certinho no colágeno. Ela se fixou, ela ficaria ainda um pouquinho solta, só que não, tem um fator chamado fator de von Willebrand, que ele serve igual um cimento mesmo, que se fixa na glicoproteína 1B, que essa plaqueta tem do lado de fora dela, e trava muito forte, como se fosse um cimento, legal? E se é a adesão, ela está aderida. Depois que a plaqueta está aderida, o que ela faz? Ela libera, como se fosse um sinal de rádio mesmo. Ela se ativa e libera, chamando outras plaquetas, por meio do ADP e do tromboxana 2. Aí chamou outras plaquetas. Plaquetinhas, venham aqui, juntem-se a mim para a gente formar um trombo legal. Formou um trombo legal, você tem que fazer com que essas plaquetas fiquem juntas ali, né? Você tem que fazer com que elas fiquem uma presa à outra. Isso é feito por meio da glicoproteína 2B3A. Aí prende uma a outra, como se fosse uma fixação. Entendeu? Muito simples, não é verdade? Muito simples. Vem para o nosso mapa mental, vamos lá. Então você vai ter adesão, ativação e agregação, e aqui o que é importante em cada uma delas. Tranquilo? Tranquilo. Né? Gravou? Gravou. Tranquilo. Muito bom. Mas na primária eu posso ter verificação da sua função por meio do laboratório. E o que me diz o laboratório da função da hemostasia primária? Me diz tempo de sangramento e número de plaquetas. Essas contagens, me dizem como está funcionando essa hemostasia primária do paciente. E a secundária? A secundária é feita pelos fatores de coagulação. Então ela começa quando você tem o surgimento daquela cascata de coagulação. Né? Vem aqui para o nosso mapa mental que eu vou passar do jeito simples a cascata de coagulação, do jeito que você tem que gravar para a sua prova. Vem comigo. Secundária, fatores de coagulação. Tem a via intrínseca, que é a intrínseca, onde você tem o fator 9 como quem vai ativar o 10A da via comum. Tem que lembrar uma coisa, tem a via intrínseca e a extrínseca, tá? As duas servem para ativar a via comum, que começa com o fator 10. Tranquilo. Então você tem um lado, tem o outro e vai chegar no fator 10. Tá tudo no seu material escrito, não se desespera, tá? A via intrínseca é pelo fator 9 que vai ativar o fator 10. Então eu chamo ela de intrínseca, porque tem IX. Legal? Intrínseca. E como eu meço a via intrínseca? Eu meço quando ela dá piti. Por quê? Intrínseca, PTT. Piti da intrínseca. Legal? Ficou muito fácil, não é verdade? E a via extrínseca, eu chamo ela de setextrínseca, porque é o fator 7 que vai ativar o fator 10. Então, setextrínseca, eu meço como? Com o TAP. Legal? Vão comigo, vem aqui para o mapa mental, Você viu aqui? Então, ó, secundária, fatores de coagulação, via intrínseca, PTT intrínseca, via comum, ativação do 10A. Via setextrínseca, por causa do 7, que ativa o 10 diretamente, é bem rápido a via extrínseca, você tem o TAP e via comum, ativação do 10A. Legal? Tá bom. Então você já teve a formação lá do trombo, você teve os fatores da hemostasia secundária, agora você tem que ter a fibrinólise, né? Porque senão ia começar a fazer trombose. Lembra que está tudo escrito no seu material lá, tranquilo, de uma forma bem didática, para você entender o que cai na prova, tá? Galera, então, para manter isso equilibrado, para não ter lesão, continuar
fazendo trombo e fechar o vaso, você tem que ter um equilíbrio, né? Então você vai ter uma... Vem aqui para o nosso mapa mental, vem comigo, ó. Você vai ter a trombina ligando ao plasminogênio que está ligado à rede de fibrina, transformando em plasmina por ação do TPA, né? Que é o ativador de plasminogênio. Essa plasmina, ela quebra a rede de fibrina. Então pensa comigo, se você tem um TPA que é feito em laboratório, que é recombinante, ele vai atuar direto transformando esse plasminogênio em plasmina e quebrando essa rede de fibrina direto. Legal? Então, mas pensaram nisso. O que fizeram? Fizeram a alteplase, o RTPA. Ele faz isso, lembra? Então ele vai quebrando ali a fibrina, tranquilo? Só que o RTPA ele atua diretamente naquele que está conectado. Então o plasminogênio que está conectado à rede de fibrina. Já a streptokinase não. A streptokinase, meu amigo, ela vai atuar ativando o plasminogênio em tudo que é lugar. No tecido, no sangue. Isso vai transformar um monte de plasmina que vai destruir tudo. E aí o que acontece? Você tem fibrinogênio se transformando em fibrina para tentar fechar aquele balanço que tá ruim, que tem muita plasmina destruindo e tem pouca fibrina fechando. Então vai causar uma hipofibrigenemia. Tranquilo? Entendeu como é que funciona? Legal, tá tudo no seu material escrito, hein? Vem comigo aqui para o mapa mental, vem comigo para o mapa mental aqui. Tá bom. E Felipe, tá bom, eu entendi como é que funciona a hemostasia primária, a secundária, a fibrinólise, né, que vai quebrar as coisas para ficar ajeitadinho, mas eu não estou entendendo. E depois, quem vai quebrar isso tudo? Quem vai quebrar isso tudo são os anticoagulantes endógenos. Então você tem anticoagulantes endógenos? Você tem. Vem comigo aqui, mapa mental que está escrito. Antitrombina 3, proteína C e proteína S. Entenda que a proteína C e a proteína S são dependentes de vitamina K. Tá lá na frente que eu vou falar de varfarina, vocês vão entender por que esse detalhe é importante. Essas proteínas elas atuam fazendo a quebra, tá bom? E fazendo essa quebra você consegue manter um equilíbrio do corpo para não ter trombose, tá? Vem para o mapa mental aqui com a gente, vem. Tá bom, Felipe, mas eu quero anticoagular usando remédios, né? Usando fármacos. O paciente tem uma fibrilação atrial, eu quero fazer isso. Legal, então você tem uma classe de medicamentos que você pode utilizar. Vem para o mapa mental aqui com a gente. Então a gente pode começar com a heparina não fracionada. Quando você pensa em heparina, você pensa em atuar na antitrombina 3. O objetivo é você atuar diretamente no fator 10 ativado. Só que o fator 10A, você tem ele, para ser mais seletivo para ele, você vai usar a heparina de baixo peso molecular. Ela é mais seletiva para o 10A. Enquanto a heparina não fracionada, ela acaba atuando em outros fatores, colateralmente, vamos dizer assim, tá? Legal, Felipe. E que diferença faz para mim? Isso faz uma grande diferença, porque se você está usando heparina não fracionada, você tem que lembrar de 2 P's. Quais são os 2 P's? PTT, porque você vai precisar dosar PTT desse paciente para ter uma noção da heparina não fracionada. Isso, claro, em dose plena, usando em dose plena. E protamina. O sulfato de protamina é o antídoto para essa heparina não fracionada, caso você esteja no acidente, usou muita heparina não fracionada e eu quero reverter, eu posso utilizar uma hemorragia, né? O paciente está usando heparina não fracionada e tem uma hemorragia, eu quero reverter, eu posso usar protamina e heparina não fracionada. Então, heparina não fracionada me lembra 2 P's, protamina e PTT, beleza? E heparina de baixo peso molecular? Ela atua mais diretamente sobre o 10A, então a protamina não funciona tão bem nela. E outra coisa, ela não altera o PTT, então não faz tanta diferença para a sua vida o PTT para heparina de baixo peso molecular. Lembrar que heparina não fracionada e heparina de baixo peso molecular, elas têm a dose profilática e a dose terapêutica, tá? A dose terapêutica, principalmente a heparina de baixo peso molecular, que vai cair na sua prova, terapêutica, são 1 mg por quilo de peso de 12 em 12 horas. Legal? E profilática, você pode usar 40 mg subcutâneo uma vez ao dia. Lembrar também que a função renal, ela interfere na heparina. Então, tenha um conhecimento da função renal desse paciente para escolher o tipo de heparina que você quer utilizar. Tranquilo? Na heparina não fracionada, você tem valores um pouquinho mais quebradinhos. Então, olha lá no seu material escrito para você criar o raciocínio para eu não te confundir. Tranquilo? Vem para o mapa mental comigo. Vamos lá. A varfarina. A varfarina ela é um inibidor da vitamina K, dos fatores dependentes de vitamina K. Então, como é que funciona? Os fatores dependentes de vitamina K são 2, 7, 9 e 10. Tá? Se você tem uma lesão, uma destruição desses fatores dependentes de vitamina K, o que você vai dosar para ter controle disso? Você vai dosar TAP desse paciente, o INR, né?
Pode alterar PTT? Na sua prova não pode. Na prática, às vezes altera muito no final, quando o NR está muito alto, incoagulável, você pode ter uma alteraçãozinha. Mas na sua prova não altera, só altera TAP e NR, tá? Beleza? Tranquilo? Tá bom, Felipe, mas eu lembro que a proteína C e a proteína S, que são anticoagulantes endógenos, são dependentes de vitamina K. Então, se eu usar varfarin, eu não posso quebrar esses anticoagulantes antes dos fatores de coagulação, isso fazer com que eu fique com efeito protrombótico? Pode. Entendeu porque ele tem efeito protrombótico no início? Então, quando você fosse começar a varfarina, você tem que começar junto com a heparina, para fazer o equilíbrio, inibir esse efeito protrombótico da varfarina no início. Legal, tranquilo, maravilha, vem comigo aqui, vem comigo aqui. No mapa mental, eu deixei a varfarina pura. E embaixo, os anticoagulantes orais, os novos, né? Os novos anticoagulantes orais. Eles se dividem principalmente nos inibidores do fator 10A, apixabana, rivaroxabana, e os inibidores da trombina, da bigatrana, principalmente, tá? Agora, pessoal, saiu, é novo, muito novo, o antídoto dos fatores 10A, que é o Andexanet alfa. Então pode cair na sua prova, numa questão muito pegadinha, né? E se você utilizar da bigatrana, inibidor da trombina, você tem o idarucizumab, que é um anticorpo monoclonal que atua diretamente sobre isso. E lembrar que também pode ser utilizada, né, a diálise para fazer a limpeza dessa bigatrana. Então tem muitas coisas boas desses novos anticoagulantes, além de não precisar ficar dosando INR, que é um problema quando você usa varfarina. Os pacientes não fazem a dieta, tem que restringir alimentos verdes. O paciente não dosa o INR semanalmente, então o paciente faz muitos acidentes. Tem tudo lá no seu material escrito em relação à conduta que você tem que fazer em relação a isso. Então a gente vai diretamente para os distúrbios da coagulação. Então, distúrbios da coagulação primária. A clínica é um paciente que não para de sangrar. Por quê? As plaquetas não chegam nem a fixar. Se não chega a fixar, o paciente não para de sangrar, ele sangra direto, não é verdade? E embaixo tem as indicações de transfusão. Eu coloquei indicações de transfusão plaquetária para vocês. Por quê? Porque isso é muito importante. Você tem a terapêutica, que é quando o sangramento mucoso é associado a uma plaqueta menor que 50 mil, uma disfunção plaquetária provável, ou após circulação extracorpórea mais plaquetas menor que 150 mil. Se você tem esses três, você tem que fazer uma transfusão de plaqueta. Mas o que mais cai na sua prova? O que mais cai na sua prova é o que está embaixo. E é uma questão que vocês vão ver na prática de vocês, todo mundo sempre fica com dúvida. Então vem aqui. Profilática, que é quando não tem sangramento ainda. Profilática, indicação de transfusão de plaqueta profilática. Você vai ter, quando você precisa fazer um procedimento invasivo com plaqueta menor que 50 mil, uma neurocirurgia ou uma cirurgia oftálmica com menos de 100 mil. E tem febre esse paciente? Se tiver febre, caso tenha menor que 20 mil plaquetas, você tem que fazer transfusão. E sem febre, menor que 10 mil. Lembrar que o Harrison, ele usa uma configuração um pouquinho diferente, usa 10 mil, 5 mil, tá? Então isso gera uma pequena complicação. O que eu uso para disfunções da primária? Da primária eu faço tempo de sangramento e contagem de plaquetas. Legal? Vem comigo, segue aqui. E da secundária? A secundária, a dica clínica da secundária é o paciente que para de sangrar e volta. Por quê? Ele não chega a fazer a adesão daquele trombo, por causa dos fatores de coagulação que não estão funcionando. Então ele para de sangrar um pouquinho e depois ele volta. Tranquilo? Vamos seguir aqui no nosso mapa mental. A gente vai começar aqui com distúrbios da hemostasia primária específicos, tá? Então, quer dizer, se é primária específico, ele atua contra plaqueta. Grava isso, primária plaqueta, né? Vem aqui. PTI, púrpura trombocitopênica imune. Como é que funciona isso? Você tem uma destruição de plaqueta porque você cria um anticorpo contra GP2B3A. Lembra dela? GP2B3A é aquela que a plaqueta solta para se agregar às outras plaquetas, para formar um trombo estável. Se você tem um anticorpo contra aquilo, você não consegue formar um trombo estável, não é verdade? Então, assim, o paciente sangra e tem mais o quê? Plaquetopenia e mais nada. Não tem mais nada, é só isso. E você tem que ficar de olho nisso, porque é bem complicado você fazer esse diagnóstico diferencial, né? O paciente tem uma plaquetopenia e mais nada. Então, na sua prova, plaquetopenia e mais nada. Preste atenção nisso. Pode ser PTI. Vamos descer aqui um pouquinho. Lembrar que o tratamento dela é prednisona, você tem indicações de esplenectomia, você tem indicações de imunoglobulina, está tudo no seu material escrito, eu não vou te passar muito detalhe agora para não cansar a tua cabeça. Dá uma olhada lá. E tem as indicações de transfusão de plaqueta que são muito específicas, porque na PTI você dificilmente faz uma transfusão, tá?
Porque senão você fez uma transfusão, ela libera um anticorpo contra a plaqueta que está entrando e destrói a plaqueta do mesmo jeito. Então assim, dificilmente faz. Então você tem que saber as indicações certinho. Cai na sua prova? Dificilmente cai. Mas caindo você vai saber o que fazer, tá bom? Aluno JJ é isso, é puro 10. Vem comigo. PTI secundária. O que é PTI secundária? Desconfia do uso da heparina, cara. Por quê? A heparina causa um negócio chamado HIT, trombocitopenia induzida por heparina. Então se você tem um paciente que está usando heparina, está no CTI lá, está usando a heparina mesmo profilática, né? Principalmente heparina não fracionada, ela é mais arriscada para HIT. E a plaqueta dele caiu nos últimos dias, abre o seu olho para a possibilidade de ser uma PTI secundária, ser uma HIT, trombocitopenia induzida por heparina. Legal? Vem comigo, vamos descer mais um pouquinho, Embaixo aqui, a gente tem a púrpura trombocitopênica trombótica e a CHU, síndrome hemolítica urêmica. Qual a diferença entre elas? Vem aqui. Essa é importante, porque elas são doenças irmãs, elas são doenças que caem junto. Elas têm a tríade da CHU tem na pêntade da PTT. Então, vamos lá. A PTT apresenta sintomas neurológicos. Sintomas neurológicos tem na PTT, na CHU pode ter? Cara, pode, na sua prova não vai ter. Não vai ter na sua prova, tá? Por quê? Segue aqui comigo. Porque tem a pêntade da PTT. A pêntade da PTT é o quê? Sintomas neurológicos, febre, insuficiência renal aguda, plaquetopenia e anemia hemolítica microangiopática. Tá aqui. E da CHU, Felipe? Da CHU você vai ter insuficiência renal aguda, plaquetopenia e anemia hemolítica microangiopática. Então, esse diagnóstico diferencial fica muito na conta da febre e muito na conta dos sintomas neurológicos. Na hora da sua prova, tem que ter maldade para ver isso. Tranquilo? E o tratamento? O tratamento da PTT é a plasmaférese. E da CHU? Sintomático e manter esse paciente. Tranquilo. Mas embaixo a gente tem quem? Doença de von Willebrand. A doença de von Willebrand é uma doença que vocês vão ver. Na prova de vocês é um cara que nunca teve nada. Aí ele vai arrancar um dente. Ou uma mulher chega no consultório e fala assim, doutor, quando eu arranquei o dente sangrou muito. Ou doutor, minha menstruação vem muito volume, vem uma menorragia, uma metrorragia, um negócio violento assim. Rapaz, então olha, abre o seu olho na questão da prova que isso daí provavelmente é a doença do fator de von Willebrand, tá bom? O fator de von Willebrand, ele está ali associado com o fator 8 como se fosse um protetor dele. Se você tem lesão dele, complica muito a cascata de coagulação desse paciente. Tranquilo? Dá uma olhada no material escrito. Vem aqui. Tá lá, ó. Menorragia importante, sangramento após procedimentos dentários. Tranquilo? Agora a gente vai seguir para os distúrbios de hemostasia secundária específicos. Vem. Secundária específico. Principalmente hemofilias. Hemofilias. Como é que eu gravo isso? Não cai muito em prova, é muito raro cair. Mas se cair, eu gravo A8, B9, C11. A8, B9, C11. São os fatores de coagulação que estão alterados nas principais hemofilias. Hemofilia A, 8, B, 9 e C, fator 11. Tranquilo? Legal, né? Beleza, muito bom. Vem. A e B são mais comuns, são recessivas ligadas ao X. Então, especificamente, na maioria dos casos, vão ser homens. Né? Igual a família daquele Betinho em Fio, que era todo mundo homem, todo mundo tinha hemofilia, porque é recessiva ligada ao X. Então, a mãe deles tinha, né? Além disso, lembrar da clínica dos 3 Hs, hemorragia, hematoma e hemartrose. Esses 3 Hs eles vão estar na sua prova quando alguém for falar de hemofilia. Legal? Então, galera, a gente vai passar aqui para as trombofilias hereditárias. Trombofilias hereditárias são aquelas coisas que você tem trombofilia, como o próprio nome diz, uma filia a causar trombo. Então, tem a possibilidade de causar trombo maior. Você tem que criar 2 vínculos mentais na sua prova. Fator 5 de Leiden e a hiperhomocisteinemia. Vem aqui para o mapa mental. Fator 5 de Leiden. Fator 5 de Leiden é um negócio assim. A proteína C, ela atua sobre o fator 5, fazendo com que você tenha uma anticoagulação. Que é lembra a proteína C, que eu falei lá no início da aula? Ela é um anticoagulante endógeno. Só que tem um fator 5, gente, que ele é lá de Leiden, lá da Holanda, que falar que eles descobriram, que ele é imune a essa proteína C. Então imagina, se ele não tem como funcionar com aquele anticoagulante endógeno, ele não anticoagula, então ele coagula. Então o paciente fica com uma trombofilia. Legal? E o que pensar para hiperhomocisteinemia? Na sua prova vai ter uma trombose de veia e de artéria. Então quer dizer, aumentando a trombose de coronária, por exemplo. Né? Podendo causar uma trombose coronária. Então você vai pensar em hiperhomocisteinemia nesse caso. Legal? Tranquilo? Vamos seguir então. Já pegou as hereditárias, está tranquilo. E as adquiridas? SAF.
Na sua questão, a síndrome do anticorpo antifosfolípide, ou antifosfolipídio, tem os critérios. Não são nessa aula, são nas aulas provavelmente colagenose, que o pessoal vai falar sobre isso. Não vou citar muito, que foge um pouco o escopo. Mas, na sua questão da prova, geralmente o SAF vem junto com lúpus ou junto com aborto. Viu aborto ou viu lúpus e trombofilia, trombo, pensa em SAF. Tranquilo? Agora segue aqui. Outras trombofilias adquiridas. Gestação. Gestação é um momento trombofílico. Grávida faz muito trombo, galera. Tá? Porque você tem quase a tríade de Virchow inteira numa grávida. Lembra da tríade de Virchow? Aquilo que a gente precisa para ter lesão? Então, ela tem quase tudo isso. Tá? Além disso, uremia. A uremia, ela joga para fora a antitrombina 3. Então você tem um aspecto pró-coagulante desse paciente. Além disso, o câncer, parece que o câncer, as pessoas ainda estão investigando isso a fundo, ele libera substâncias que são elas causam trombo, elas são trombogênicas, né? Então elas acabam por ser uma trombofilia secundária ali, causada por alguma coisa. Além disso, vamos seguir aqui com uma questão que são os anticoagulantes que possam cair na sua prova. A gente já falou um pouco sobre todos, mas quando a gente vai falar de varfarina, a gente tem que falar um detalhe importante para vocês, porque cai bastante, que é o quê? Para reverter em sangramentos. Se for leve ou moderado, eu tiro a varfarina e eu verifico a vitamina K, a necessidade. Posso fazer uma vitamina K ali, ponho a vitamina K. Se for grave, eu ponho vitamina K e ponho fatores prontos também de coagulação nesse paciente, entendeu? Jogo tudo ao mesmo tempo. E além disso, você vê aqui embaixo, o alargamento do INR. Essa é uma questão muito prática e cai muito na vida de vocês e nas provas. Menor que 5, você vai suspender o INR. Vai suspender a varfarina. Menor que 5 de INR, suspende varfarina. Legal? E entre 5 e 9, Felipe? Entre 5 e 9, eu vou suspender e você vai ler aqui, eu vou considerar a vitamina K oral para esse paciente. E eu vou ficar dosando o INR dele, né, que é uma parte do TAP, o INR, que é como se eu fizesse assim, uma mensuração média do mundo todo, é o INR, né? Fico vendo esse INR desse paciente, seriado para ver se está caindo. Se estiver caindo, chegando perto da faixa terapêutica, depende da doença de base, geralmente fibrilação atrial, por exemplo, é entre 2 e 3, tá bom? Depende da doença de base, né? Então, se está chegando perto da INR ali, aí eu considero começar a voltar com calma e elegância, parcimônia, para esse paciente varfarim. E se tiver maior que 9, eu tenho que suspender e fazer a vitamina K. Eu teria que considerar, eu tenho que fazer essa vitamina K, tá? Porque aumenta bastante o risco de sangramento para esse paciente. Tranquilo? Então, pessoal, essa foi uma aula com uma matéria grande, mas eu tentei passar para vocês a base mais importante e que mais cai em provas para vocês acertarem 80 a 90, 100% das questões e gabaritarem qualquer coisa que tenha a ver com hemostasia. Tá bom, galera? Eu só conto com a aprovação de vocês, muito sucesso nessa reta final, muita força, porque agora é a hora que a gente começa a cair um pouquinho a cabeça, ficar um pouco cansado, mas levanta a cabeça porque está chegando a hora das provas e o seu sucesso é certeza para a gente aqui da JJ. É isso, galera. Vamos forte até o fim do ano. Vamos lá!